Com a graça divina, vamos para mais uma semana no nosso querido retiro. Gratidão pela tua presença. Essa semana vamos para o próximo nível. Primeira parte, base de tudo, a observação. Começar a abrir e perceber esse espaço que existe entre eu, com E maiúsculo, e o eu, com E minúsculo, e todas as experiências materiais. Hoje nós vamos dar um passo um pouco mais objetivo dentro desse trabalho. Mas eu preciso fazer essa ponte essa semana exatamente porque para que eu consiga ver a objetividade no subjetivo é o contexto dos arquétipos e dos símbolos, da simbologia. Um símbolo é subjetivo, mas ele se comunica com essa dimensão material de forma objetiva, certo? A energia é uma só, mas olhem quantas coisas ela se diversifica. A mesma energia que se transforma no dinheiro, a mesma energia que se transforma no corpo, a mesma energia que se transforma na caneca, na água, é a mesma energia que faz os órgãos fazerem seu trabalho. Então são os símbolos, é a dimensão subjetiva, que é a dimensão onde a manifestação começa a acontecer, o imanifesto começa a se tornar manifesto, a onda começa a se tornar matéria. Só que na física quântica é chamado de colapso da função de onda. Só que a grande questão, a grande delicadeza disso tudo é o quê? Usando a linguagem quântica, os átomos, elétrons, se comportam de acordo com a consciência do observador, certo? Esse termo consciência, nós podemos entender como a frequência, como o todo daquele indivíduo, que na linguagem que nós trabalhamos envolve eu consciente, eu inconsciente. Então tudo que está na sombra também impacta na consciência nessa linguagem quântica de que que é da onde o comportamento do elétron se dará. Por isso que, se a pessoa tem rancores, mágoas, frustrações dentro do inconsciente dela, ela manifesta, ela experimenta as experiências da vida dela de acordo com isso. Os elétrons vão se comportar de acordo. Por exemplo, uma pessoa magoada, frustrada e uma pessoa tranquila, limpa, meditadora, de bem com a vida. Duas pessoas na mesma situação, acontece a mesma coisa, as reações químicas e o que elas fazem com aquela experiência é completamente diferente. Por exemplo, se a pessoa magoada, frustrada, o relacionamento dela termina. E a pessoa meditadora, tranquila, de bem com a vida, o relacionamento dela termina. A pessoa frustrada, magoada, vai cair naquela de isso acontece sempre comigo, homem ou mulher não é confiável, e cai naqueles determinismos, naquela dramatização, uma teatralização dos sentimentos, em vez de lidar com eles. A pessoa meditadora, ela vai lidar com os sentimentos e vai crescer com essa experiência, vai entender o que aconteceu, eu que não queria mais, ela que não queria mais, ele, os dois. Vai estudar, vai aprender com aquela relação e se aprimorar, estar mais consciente, mais experiente, num bom sentido, para uma próxima relação. Confiante, que se acabou porque tinha que acabar. Mas isso em nível de sentimento, não só de cabeça. Entende? Então, para que nós, tanto que já foi falado, para se tornar um co-criador consciente, é preciso entrar no estado de Buda.
O estado de Buda é o estado de unificação com o todo. É o estado que nós estamos trabalhando de primeiro todo, aí graças ao todo tem eu, aí graças ao eu tem toda sorte e nuance de experiências que nós temos. Então, dessa forma que, mesmo tomar o proverbial pé na bunda, é uma experiência maravilhosa, porque graças ao todo, graças a eu posso experimentar isso daqui. Não é uma experiência negativa que me denigre, pois a minha fonte de estima e de valor não está no que o senso comum, a sociedade, os homens veem. Está na ancoragem com o todo, com a existência. Que para a existência, tudo é experiência, tudo vem, brota do amor. Como que pode ser feio a flor morrer? Só quer a flor, se a flor só ficar na exuberância dela, como é que vão cair sementes? Como é que vão cair para ter mais flores? É na morte da flor que a expansão das flores, que outras flores podem nascer, etc. É esse equilíbrio perfeito e magnânimo que existe na vida. Para nós podermos viver esse equilíbrio no nosso microcosmos, na nossa experiência individualizada, eu preciso estar concentrado, a minha consciência, no meu todo. E é aí que entra a relação com as coisas. Aonde eu não vivo pela minha persona, pelo meu personagem, pelas minhas memórias. Porque eu fui assaltado uma vez, aí eu assaltado de novo, aí olha, isso só acontece comigo, eu sou sempre assaltado. Isso é viver pelas memórias. Ver mesmo o assalto como uma coisa horrível é determinação. Dentro do campo meditativo, tudo é uma experiência. A vida é uma experiência passageira. Então, eu não vou nem, como se diz, né, virar uma porra louca, uma coisa louca, né? E nem vou virar uma coisa reprimida e travada. É o caminho do meio. Eu experimento e não usando uma cartilha, uma resposta pronta, um reativismo, mas me relacionando, o que isso diz para mim, como eu me sinto quanto a isso, sendo afetado e afetando toda essa experiência, vivendo, pois eu sou parte de um todo. Eu sou parte. Se eu sou parte de um todo, nada é isolado, a minha individualidade, com amor, com respeito, ela tem impacto profundo em toda a realidade. Eu me omitir, o todo não pode estar totalmente harmônico se uma parte dele está se reprimindo. Eu preciso me permitir ser eu, preciso me permitir conhecer a minha sombra, o meu lado chamado escuro no sentido energético, daquelas coisas que estão reprimidas, as mágoas, os rancores, as tristezas, né, as raivas, para que eu me reconheça. Porque eu firmei uma relação puramente teatral, onde o que eu considero ser eu são determinações. Ah, eu gosto disso, não gosto daquilo. Gosto dessa música, não gosto daquela. É uma planilha, eu não sou uma planilha. As determinações que eu tenho dizem quem eu sou. Quem é você? Eu sou alto, barbudo. Ah, quer dizer que se acontecer uma coisa, as pernas cortarem, ficarem baixas e cortar a barba, eu deixo de ser eu? Ah, gosta de tal música, gosta de tal temperatura, de clima. Ah, quer dizer que se eu mudar de gosto, aí eu deixo de ser eu? E aqui entra esse espaço delicadíssimo aonde é preciso expandir muito, com muita disposição, calma, fluidez, liberdade, boa vontade, o trabalho meditativo da observação feito na primeira semana. Pode continuar escutando essa meditação junto com a da nova semana, que será liberado na segunda-feira, que é perceber esse
esse estado de relação, de meditação, se relacionando com tudo que está acontecendo, com bom senso, com equilíbrio, com suavidade, mais interiormente nesse sentido do que externamente. O que eu quero dizer bem específico quanto a isso? Se eu estou numa situação e fiquei pé da vida, com raiva, viver integralmente isso não significa você sair gritando, xingando. Isso é exatamente a personalização, a teatralização, a dramatização do que eu estou sentindo. Por isso que eu digo que é internamente. Eu estou numa situação de muita raiva, eu nem explodo, nem fujo dela. Eu sinto, porque o sentir está nesse campo interior. A raiva, como sentimento, ela é neutra. Em qual sentido? Ela não me obriga, para eu estar com raiva, eu não tenho que estar com a careta assim, com os punhos cerrados, gritando. Isso é uma determinação de o que é externalizar a raiva. Quando nós partimos para o sentimento, a raiva é sempre frustração ao controle. Eu quero A, tá dando B. E eu não aceito que dê B porque eu queria A. E aí cai em toda a vitimização. E só comigo acontece. Para mim as coisas não vão. Raiva é frustração, vai reprimindo, reprimindo, reprimindo. Aí ela explode na teatralização da raiva. Quando eu me relaciono com isso, aí cai a questão do paradigma da observação. Volta. Primeiro eu tenho o todo, o amor, a energia, a vida. Depois tem o espírito, a alma, né? O sopro divino, o eu, com E maiúsculo. E aí tem o eu com E minúsculo, a interação com as 10.000 coisas. É uma linguagem do Tao essa. Então, peraí. Se não aconteceu como eu queria, qual é o problema? Será que aquilo que eu queria era o melhor para mim? Por que eu queria aquilo? Da onde vem isso? É uma sabotagem? É para magoar a mim ou para magoar alguém? Por que a pressão ao ponto de eu criar químicas que são de sabores desgostosos, como ficar nervoso? É muito mais gostoso ficar alegre, calmo, né? e confiante do que ficar frustrado, triste, repreendido, não é mesmo? E isso é uma coisa que acontece porque eu solto a consciência, solto esse relacionar-se, solto esse espaço entre o eu e o eu maiúsculo e o eu minúsculo e todas as experiências, como a gente fez na meditação. Quando eu faço isso daqui, eu vivo nessa frustração. Quando eu vou fazendo isso aqui e vou me relacionando, eu vou passando a expandir a qualidade de viver. Porque eu tiro o prazer da vitória como da derrota, do ganho quanto da perda, do calor quanto do frio, da alegria quanto da tristeza. Sabe aqui uma frase que é muito interessante na minha jornada e que ilustra exatamente isso? As coisas, as maiores tristezas, dores que eu venho a sentir hoje são mais gostosas, prazerosas e alegres do que as maiores alegrias e prazeres que eu senti antigamente na minha vida, antes de começar meu processo de despertar, de limpeza, de expansão da meditação, que muitos aqui já conhecem. Não é interessante isso? Reflete exatamente esse ponto, gente. É preciso aquela coragem para transcender da necessidade de ter uma visão objetiva primeiro para dar valor, para dar vazão. Eu tenho que me abrir para o desconhecido, para o não conheço, para o não entendo ainda, mas eu vou experimentar com honestidade científica, sem loucura, com consciência, com delicadeza, com boa vontade, mas eu vou experimentar. E aí eu começo a perceber o impacto disso. Então, o ponto teoricamente complexo da cocriação consciente envolve isso. Não um controle objetivo de não pensar em nada ruim, não sentir nada ruim.
Porque não funciona assim. O meu eu consciente que controla são só 10%. Os outros 90% são inconsciente. Logo, se eu não me relacionar e não mudar esse paradigma para poder pôr luz, amor, consciência, atenção em toda essa sombra e aí harmonizá-la, transformá-la em luz, e aí a minha consciência, o meu todo, o elétron, a realidade vai se comportar de acordo com esse meu todo. Um todo presente, honesto, honrado, sincero, calmo, meditador. É ficar com raiva pacificamente. Ficar feliz pacificamente, sem euforia. Ficar triste pacificamente, sem drama. Tudo que eu experimento na vida é o elétron se comportando de acordo com o meu todo. Não adianta nos 10% eu querer controlar. Eu só vou me frustrar, só vou ficar naquele apego aqui. É frustração e sabotagem infinita. Porque eu emano desconfiança, arrogância, que eu controlo, que eu domino, o que eu estou fazendo de errado, o que eu tenho que fazer de certo. Aí a realidade se manifesta com a mesma arrogância, vaidade, nada flui. Aí eu me fortaleço mais essa química de que eu tenho que pôr mais controle e assim eu vou ficando rígido, sofrendo, perdendo a qualidade de degustar a comida, de ouvir os sons, de sentir os cheiros, de ver a beleza, de meditar. Eu vou esquecendo o todo, o eu, alma, espírito, para ter o eu e todos esses dramas de dramaturgia mesmo, de nuances de filmes, que é a realidade. Enquanto essa abordagem, eu me foco em trabalhar e me relacionar com o meu eu inteiro, com integridade. Então, se eu estou nervoso, eu não tento controlar essa raiva, eu me relaciono, que não tem nada a ver com externalizar essa raiva. Eu dou espaço e medito. E me harmonizo, lavo a roupa suja com essa raiva. Aí ela está harmonizada, ela transcende. Se tornou luz aquela sombra. Aí a realidade vai se manifestar de acordo com mais luz que eu estou emanando. Aí as coisas vão dando mais certo no sentido de fluidez. Eu consigo lidar melhor com a frustração, melhor com o desafio, melhor com o medo, melhor com a ansiedade, melhor com as escolhas. Eu vou ficando mais autoconfiante, eu vou ficando mais com melhor autoestima. Aí quando eu fico assim, a química fortalece esse comportamento de relacionar mais. Aí eu harmonizo mais, transformo mais sombra em luz e a realidade se comporta de forma mais fluida. Só que é a questão do fluir no rio da vida. Os 10% que ele pode controlar é soltar, confiar ou querer controlar e determinar. Essa é a questão da escolha. Quando eu escolho soltar, confiar, eu vou me relacionar com todas as minhas percepções, ser sincero, investigativo. Isso que é honestidade científica. Eu vou compreender que tudo de chamado ruim que acontece na minha vida advém por conta de mágoas, rancores, crenças, negativas, remorsos que eu tenho. Pensa bem nesses termos. Rancores, mágoas e remorsos que eu tenho. Que estão lá guardados, porque não estão aqui no meu eu consciente. Eu finjo que está tudo bem, que é o que eu brinco. Aí vem conversar comigo nos trabalhos individuais, eu faço assim, ó, pim. Na hora que eu cutuco já vem à tona. Nossa, não sabia que eu me sentia assim. Pois é, esse é o efeito sombra. Ela não vai estar no eu consciente. Você vai precisar de uma ajuda de alguém de cima, né? Que já tem a visão desperta para poder ver isso, ver você e ver a sua sombra ali. E não tem julgamento pejorativo quanto a sua sombra. É uma constatação, ela está lá. Se você quer mais qualidade de vida, que vai envolver expansão em todas as áreas, precisa começar a olhar essa sombra. E ninguém pode fazer isso por você. Com muita sua disposição e confiança, o amor, a luz, quando a luz brilha, a sombra fica mais nítida. E é isso que parece quando
fala alguma coisa e para você soa como uma porrada, como nossa, que forte, calma, né? Que às vezes eu escuto isso, calma, eu não estou nervoso. A questão é que quando a luz brilha, a sombra fica mais nítida. E quando você tem confiança e amor no canal que você está trabalhando, estudando, você usufrui isso para perceber a sombra. Você não critica a luz. Você fala, nossa, obrigado, luz, agora eu percebi a sombra. Eu fiquei incomodado. Por quê? Porque eu acho que você está se achando, ou vai vir o que for daquela sombra. E você traz e se relaciona e sente, e vão vir as memórias à tona. Você vai perceber o estado emocional que você estava, como você determinou aquilo como determinado, como eterno. Aí vem aquela coisa sabe aquilo? Nossa, como faz sentido? São os saltos de consciência. Não essa experiência de orgasmos. Nossa, agora tudo faz sentido. Solta, porque daqui a pouco tudo vai fazer mais sentido. E a gente vai, a gente vai, a gente vai. O cerne dessa nova semana é que é tudo, e aqui tem que ter o bom senso para entender, tudo é mental no sentido desses 10% de consciência, que a gente chama de mente aqui. Você, com seu livre-arbítrio, é o única que pode decidir soltar, confiar, se relacionar ou teimar, birrar, espernear, querer controlar, querer dominar. Primeira parte foi a introdução. Ouse, arrisque, naquele bom senso, dar esse espaço, vivenciar isso. Porque para o paradigma que a gente foi educado, soa... e agora? Tá, percebi. E agora? Não tem consciência, não tem entendimento da ciência da consciência, que por consciência, por amor, por essa meditação, é o trabalho, é a ação através da não ação. É a parte complexa teórica. E essa jornada que a gente vai fazer de soltar um pouco do objetivo, para aprender a nova linguagem subjetiva, para aprender a simbologia, a ciência dos arquétipos, de como entender a simbologia das coisas, a subjetividade virando objetividade. É aí que a gente aprende a ver a sombra, aprende a entender que tal pessoa está se comportando de tal jeito, não é pessoal dela, é o sistêmico dela. É a maturidade para poder abrir os olhos, na yoga chamado terceiro olho, do olho espiritual, que é isso. É a maturidade para você ver a realidade. Porque exige maturidade você ver que a realidade é um vasto banquete infinito e que você ficava, e quantas pessoas ainda estão, mendigando num banquete. Preocupado com amanhã, com o que eu vou comer amanhã, num banquete, sendo eterno. Esse é o nosso trabalho. Eu estarei à disposição, responder, refletir. Deixe que essa onda, as falas, são só a parte objetiva. A parte energética já está mexendo no seu sistema. Essa luz vai expor várias coisas para você. Coloque-los. Se você se sentir perdida, se você se sentir em dúvida, pode tanto falar objetivamente conosco, quanto pode fazer energética. Peço ajuda da centelha, do Muni, da luz, para que eu possa me relacionar com tudo isso, para que eu possa sair da resistência. Eu estou aqui, eu me amo, eu amo a vida, eu amo todo, eu estou disposto, eu estou disposta, eu estou aqui. Se colocar à disposição, se abrir e perceber que as coisas acontecem através de mim. É como se eu fosse, o ser mais abençoado, onde tudo acontece através de mim. Tudo que eu faço é usufruir. Por isso que com ego não tem como experienciar isso. O ego é um senso de valor através do domínio,
do qual que é o termo? Do eu que fiz, entendeu? Da identificação, de conquista. Eu que conquistei. O ego, esse conceito de valor por conquista, ele não aceita ter tudo de mão beijada. Ele se sente completamente sem valor, inútil. Aí quando a gente vai abrindo, vai sentindo lá ingratidão, injustiça. É preciso abrir e entender a realidade como um todo. Por isso dá esse espaço para que você entenda o sistema da coisa. Por parte, você não vai entender o sistema. Não tente dominar partes dele. Tenha paciência para que a sua consciência se expanda até englobar o sistema, o modelo sistêmico. Porque aí você consegue entender. E ter a maturidade para usufruir do vasto banquete enquanto tem gente morrendo de fome jogada no chão do lado da mesa. E não tem problema, porque não existe a morte no última instância. Tudo faz parte de uma... Tudo se recicla no universo, né? Tá dentro de um todo, morreu, vai para onde? Essa energia se dispersa, etc, etc. Como falamos, não vamos focar em partes, vamos entender o sistêmico. Que tudo é de perfeita harmonia e tudo serve para a evolução, tudo é usado para a evolução. Nada é desperdiçado no universo, no todo, na vida, na energia. Deixa essa onda fluir, fazer o seu trabalho, abra-se, se coloque à disposição. Sinceridade entre você, na sua relação de você com você, para dentro, brutal sinceridade. Não se mascare, não tente ser nada. Seja você e se relacione com você. E permita você realizar o poder do amor, da meditação, da consciência. E o grande trabalho que é deixar vir à tona todas as crenças, as coisas negativas, que eu posso até dizer assim, não vai se resolver tudo agora, não vai. Mas aprendendo esse sistema, esse processo meditativo, mais cedo ou mais tarde, no seu tempo, pois o propósito não é a conclusão disso, é a experiência, mas mais cedo ou mais tarde isso vai se concluir. Então, uma vez, né, é aquela coisa de comecei a caminhar. Por mais que eu saiba quantos quilômetros em andando, eu não tenho como ter essa noção. Então, mais cedo ou mais tarde eu vou chegar. O mais importante é eu estar caminhando. E o caminhar com equilíbrio, com harmonia, é dar passos do tamanho da própria perna. E fará com que você caminhe o mais rápido possível. Se correr, vai cansar, pode machucar, ter que passar mais tempo parado, perder mais tempo. O devagar e sempre aqui, aquele provérbio cabe. Aprender esse processo de unificação que é comece o passo, vai dando passo. Esqueça o destino, entregue-se à jornada. E antes que você possa perceber, já passou daquilo que você achou que ia ser o destino e a coisa só expandiu mais, tem só mais maravilhas para desbravar e experienciar nessa dádiva chamada vida, chamada presente. Gratidão, com a graça divina. Até a próxima.